Olá, boa tarde. Eu me chamo Pamela, sou química, doutoranda em biotecnologia e atuo no laboratório de ultrassom do Inmetro. E hoje vou apresentar o estudo intitulado A Avaliação de Glicerol em Biodiesel utilizando um método de medição ultrassônico. Bom, eu vou começar fazendo uma breve contextualização sobre a produção de biodiesel. O biodiesel ele é obtido principalmente por meio da reação de transesterificação, que nada mais é do que a reação entre um óleo e um álcool de cadeia curta, geralmente metanol ou etanol. Essa reação ocorre na presença de um catalisador e produz assim o biodiesel e o subproduto glicerol. E durante a reação de transesterificação, pode ocorrer a formação de componentes residuais indesejáveis, como, por exemplo, triglicerídeos não reagidos, álcool residual, resíduos de catalisador e resíduos de glicerol, que está em destaque, porque eu vou falar um pouco melhor sobre isso a seguir. A presença de resíduos de glicerol no biodiesel acarreta alguns danos, como mau desempenho do motor, deterioração dos tanques combustíveis e o aumento das emissões de acroleína. Esses são apenas alguns exemplos, ocorrem outros danos também. E com isso, para que o biodiesel seja comercializado e não cause nenhum dano no desempenho do motor e nem durante sua queima, o biodiesel ele deve ter sua qualidade e estabilidade garantidas por meio de especificações físico-químicas. Essas especificações são pré-estabelecidas em normas e regulamentos, como as normas europeias, as normas americanas e aqui no Brasil, as normas da Agência Nacional de Petróleo. De acordo com a Resolução número 7 de 2008 da Agência Nacional de Petróleo, a concentração máxima de glicerol presente no biodiesel é de 0,25%. As técnicas de caracterização que são utilizadas atualmente para determinar o teor de glicerol no biodiesel possuem algumas desvantagens, pois são técnicas destrutivas, que possuem um alto custo e que necessitam de preparo e derivação das amostras antes das análises, tornando assim técnicas demoradas. Nesse sentido, o ultrassom surge como um método alternativo que possui a vantagem de ser um método não destrutivo, preciso, que pode ser utilizado em tempo real, rápido e de baixo custo. E o ultrassom já vem sendo utilizado ao longo dos anos para caracterizar e monitorar propriedades físicas e acústicas, tanto de líquidos quanto de reações químicas. E na literatura, existem estudos que utilizaram o ultrassom na identificação de contaminantes em combustíveis como etanol, diesel, gasolina e biodiesel, demonstrando assim que o ultrassom tem potencial para ser uma técnica de caracterização de combustíveis. No entanto, há uma lacuna a ser explorada no que diz respeito ao controle de qualidade de combustíveis por ultrassom. Por quê? Há uma escassez de estudos que determinem o limite de detecção de glicerol em biodiesel utilizando um método por ultrassom. E, além disso, poucos estudos que utilizam ultrassom na área de biocombustíveis apresentam uma abordagem metrológica. E sabe-se da importância da estimativa da incerteza de medição para garantir que os resultados sejam rastreáveis, confiáveis, comparáveis e precisos. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade do biodiesel utilizando a técnica de ultrassom quantitativo para determinar a presença do contaminante glicerol em biodiesel em diferentes concentrações. Essa imagem ilustra o sistema de medição que foi utilizado, que consiste em um banho térmico que foi utilizado apenas para manter a temperatura da amostra estável. B, um reator de vidro no qual a amostra foi inserida, contendo um alvo refletor inoxidável. C, um transdutor ultrassônico. D, um gerador de sinais que foi utilizado para excitar o transdutor ultrassônico. E, um osciloscópio responsável por digitalizar os dados. F, um computador com software desenvolvido em LabVIEW para aquisição, tratamento e processamento dos sinais. E G, uma unidade de aquisição de dados acoplada a um termopar que foi utilizada para monitorar a temperatura do líquido durante toda a medição.
A técnica utilizada foi a técnica pulso-eco, na qual o transdutor emite um sinal ultrassônico, esse sinal percorre o meio a ser estudado e, ao se deparar com um alvo refletor, retorna ao mesmo transdutor, trazendo assim informações do meio de interesse. E assim, através da determinação da distância entre a face do transdutor e o alvo refletor e da quantificação do tempo que a onda ultrassônica leva para percorrer o meio e retornar, é possível determinar a velocidade de propagação do som no líquido, que foi o parâmetro estudado. As medições elas foram realizadas sob temperatura ambiente, variando de 21 a 22 graus Celsius, e sob condições de repetibilidade, sendo 5 repetições para cada concentração. Primeiro, foi realizado um teste preliminar utilizando a água como matriz para poder avaliar o efeito de diferentes concentrações na velocidade de propagação. A água foi escolhida para o teste preliminar porque é um líquido relativamente simples de ser caracterizado e porque já possui suas propriedades ultrassônicas bem definidas na literatura. Então, foram preparadas misturas de água e glicerol em diferentes concentrações que variaram de 0,002% até 0,03%, no caso, uma concentração cerca de 10 vezes menor do que a máxima permitida na norma. As medições foram realizadas utilizando uma frequência ultrassônica de 5 MHz. Já em relação às misturas de biodiesel e glicerol, primeiro o biodiesel foi produzido através da reação de transesterificação entre o óleo de soja e o metanol, utilizando o hidróxido de potássio como catalisador a uma concentração de 1,5%. A reação foi realizada sob agitação mecânica a 500 rotações por minuto e com uma temperatura de 70 graus Celsius. Após a reação, o biodiesel passou por uma etapa de purificação para remover todas as impurezas e aí, posteriormente, então, foram preparadas as misturas de biodiesel e glicerol em diferentes concentrações. As concentrações variaram de 0,1% a 0,5%, incluindo a concentração máxima permitida pela norma. Essas medições também foram realizadas utilizando uma frequência ultrassônica de 5 MHz. A incerteza de medição foi estimada em todas as medições de acordo com o método descrito no GAN, para garantir que o método desenvolvido tenha confiabilidade e rastreabilidade. Além disso, o erro normalizado também foi estimado para avaliar a equivalência dos diferentes resultados obtidos. E o seu critério de aceitação é que, se o erro normalizado for menor do que 1, os resultados obtidos podem ser considerados equivalentes. Bom, vamos aos resultados. Esse gráfico ilustra os resultados de velocidade de propagação em misturas de água e glicerol em diferentes concentrações. É possível observar que, para essas três concentrações, a velocidade de propagação variou de 1.473,4 metros por segundo a 1.468,3 metros por segundo. Ou seja, não houve uma variação significativa da velocidade de propagação. No entanto, para a concentração de 0,03%, a velocidade de propagação obtida foi igual a 1.485,8 metros por segundo. Assim, o ultrassom foi capaz de identificar um aumento da concentração de glicerol a partir dessa concentração. O glicerol ele possui em sua estrutura molecular 3 moléculas de hidroxila. Essas moléculas elas formam ligações de hidrogênio com as moléculas de água, tornando assim a mistura altamente miscível. E assim sendo, foi possível então identificar o aumento da concentração de glicerol com uma concentração relativamente baixa, 0,03%, com uma incerteza relativa de 0,21%, uma incerteza também considerada aí baixa, menos que 1%. Já nas misturas de biodiesel e glicerol, que foram preparadas numa concentração superior, variando de 0, no caso aqui essa amostra
contém apenas biodiesel e nenhuma adição de glicerol, a 0,5% de glicerol no biodiesel. E nesse gráfico foi possível observar que, com o aumento da concentração, não houve uma variação dos valores de velocidade de propagação, assim como foi observado anteriormente nas misturas de água e glicerol. Aqui, essa tabela demonstra os resultados, né, que foram obtidos. Pode-se perceber que a velocidade variou de 1.402,8 metros por segundo a 1.404 metros por segundo. E a velocidade de propagação no glicerol é de cerca de 1.900 metros por segundo, de acordo com a literatura. Então, assim, com o aumento da concentração de glicerol na mistura, espera-se que a velocidade de propagação também aumente, mas não foi o que foi observado, né, nos resultados. Uma explicação para esses resultados é a baixa solubilidade do glicerol em biodiesel, que, diferente da água, no biodiesel o glicerol não apresenta uma alta solubilidade e uma alta homogeneidade, tendendo a decantar quando misturado ao biodiesel. Outra possibilidade também é a baixa concentração de glicerol na amostra. Essa concentração não é suficiente para alterar a viscosidade da mistura, e a velocidade é altamente impactada pela variação de viscosidade. Sendo assim, como a viscosidade da mistura não variou, a velocidade de propagação permaneceu a mesma. A mesma não, né? Bem próxima. Foi realizado, então, o teste estatístico do erro normalizado para avaliar os pares de diferentes misturas para poder confirmar, né, essa equivalência entre os resultados. Para todos os pares estudados em diferentes concentrações, o erro normalizado foi menor do que 1, então, constatando que a velocidade de propagação foi equivalente para todas as concentrações estudadas. Baesso e colaboradores também avaliaram uma amostra apenas de biodiesel contendo glicerol a 0,1%, utilizando um método de banda larga. E os autores concluíram que não foi possível diferenciar a velocidade de propagação das amostras. No presente estudo foram avaliadas concentrações superiores ao estudo de Baesso, né, chegando a 0,5%, e ainda assim não foi possível diferenciar a velocidade de propagação das amostras. Assim, a conclusão desse trabalho é que as misturas de biodiesel e glicerol investigadas nessa pesquisa apresentaram velocidade de propagação equivalente para a faixa de concentração estudada. No entanto, a técnica ultrassônica foi capaz de identificar o aumento da concentração de glicerol a partir de 0,02% em misturas de água e glicerol, ou seja, numa concentração 10 vezes menor do que a concentração das misturas de biodiesel e glicerol. Com isso, conclui-se que o método aqui apresentado pode ser otimizado para aumentar a sensibilidade na caracterização de misturas, uma vez que foi possível identificar pequenas concentrações de glicerol nas misturas de água e glicerol. A incerteza de medição é uma ferramenta que pode ser usada na otimização do método, e estudos adicionais em outras concentrações para determinar o limite de detecção em misturas de biodiesel e glicerol também são relevantes. Aqui estão as referências bibliográficas nas quais eu embasei a apresentação, e muito obrigada.